Olá, meninas, tudo bem? Eu vim hoje falar para vocês a respeito de feridas emocionais. Na verdade, nós carregamos dentro de nós da infância até a fase adulta várias feridas, feridas de rejeição, feridas de traição, feridas de abuso sexual, feridas inúmeras, feridas que a gente acaba levando para a nossa vida do dia a dia. Muitas vezes nós não conseguimos resgatar todas essas feridas e colocar num bolo e tirar fora de dentro de nós. E o que acontece? Essa ferida ela vai aumentando, aumentando, aumentando e a gente vai cada vez mais se definhando, né? Então assim, eu gostaria de estar explicando para vocês um pouquinho de como tudo aconteceu na minha vida, de como esses processos aconteceram. Não foram de uma hora para outra, foram processos gradativos e processos que me levaram a um tempo novo, né? Uma vida nova. E assim, sou grata a Deus por tudo isso, porque só Ele capaz de fazer tudo isso que Ele fez na minha vida. Ser nenhum tem esse poder. Né? Então eu vim contar um pouquinho da minha história de vida. Quando criança, eu devia ter acho que uns 7, 8 anos de idade, eu fui abusada sexualmente e isso tudo gerou um conflito muito grande dentro de mim. Primeiro porque eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. Segundo que os anos foram passando e aquilo foi ficando cada vez mais escondido dentro de mim. Gerou inúmeros transtornos, como eu fui uma criança obesa, eu tinha muita dificuldade de comunicação, não era uma aluna boa, sempre tive dificuldade de aprendizagem, justamente porque existia um bloqueio muito grande dentro de mim. Conforme eu fui crescendo, né, esse bloqueio parece que ele foi automaticamente esquecido, adormecido. Só que de vez em quando vinham lembranças e aquilo me tirava do sério, aquilo me deixava mal, né? Mas eu nunca tive coragem de contar para ninguém, mesmo porque além da vergonha, eu tinha muito receio, né, das pessoas não acreditarem em mim, de achar que eu estava inventando histórias, né? E eu fui levando, mas uma lacuna, um buraco realmente em mim foi aberto. Conforme eu fui crescendo, eu me envolvi num relacionamento onde essas feridas vieram à tona no relacionamento, justamente porque o que uma ferida ela pode gerar no ser humano? Ela gera falta de conhecimento em termos de você lidar com o outro, ela gera insegurança, ela gera uma autonomia e um domínio muito grande sobre o outro. Por que tudo isso? Por conta de todas as inseguranças, a gente começa a agir de forma como se aquela história do passado fosse ser resgatada ali na frente. E na verdade, o que acontecia comigo era exatamente isso. Eu simplesmente não conseguia ter um casamento estável, era uma pessoa extremamente mandona, controladora, eu queria as coisas tudo do meu jeito, era uma pessoa extremamente barraqueira, fazia e desfazia. Se não fosse do meu jeito, não estava bom, eu queria exatamente que as coisas funcionassem do jeito que eu determinei, que eu demandei, e era aquilo que tinha que ser gerado. Só que com o tempo eu fui vendo que o desgaste era muito grande, né? E o meu casamento, enfim, ele desmoronou. Só que eu não conhecia Cristo, eu não conhecia, eu não tinha nem noção, né, do poder de Cristo na minha vida. Eu conhecia um Deus raso, um Deus que você fala, tudo bem, vai com Deus,
né? Era esse Deus raso. Eu não tinha noção do potencial de Cristo na minha vida. E naquela época, os meus desesperos eram tão grandes e os conflitos, as dificuldades do casamento eram tão grandes que eu ia para cartomante, eu ia para adivinhas, para búzios, tudo quanto era simpatia que me ensinavam eu fazia, com vela vermelha, vela azul, vela branca. E o meu mundo era muito, eu digo, sem noção, porque eu não conhecia o amor de Deus. E era uma vida perdida, onde não tinha felicidade, rodava, rodava, rodava e não tinha felicidade. Enfim, esse meu casamento ele não durou. Ele foi por água abaixo e as minhas armas de guerra eram muito falhas. Eu não tinha as armas corretas, né? E como diz na palavra do Senhor, com a mulher samaritana que foi buscar água no poço, ele diz para ela: o que você veio fazer aqui? Ela disse que ela tinha ido para buscar água. E ele falava para ela assim: mas aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. E aquela mulher, na conversa que ele tem com ela não vejo ela como uma prostituta, mas eu vejo ela como uma mulher de vários homens, que ela tinha tentado, né, se relacionar, ser feliz, ter família, mas ela não conseguia, porque na verdade o problema não estava nos esposos, o problema estava nela. E um dia o Senhor me revelou na palavra, onde aquela mulher, ela estava em busca de uma felicidade. E aquela felicidade não estava no outro. Aquela felicidade estava em achar o dono da felicidade, que ia ser encontro fiel na minha vida. E aquilo foi muito profundo quando eu entendi tudo aquilo. Porque até então eu não conseguia compreender nada. Eu lia a Bíblia e eu dizia assim: eu leio, mas eu não entendo nada, né? Eu acho que eu nem vou continuar lendo. Mas na verdade, o que estava passando naquele momento, na situação de vida? Eu perdi realmente o meu casamento por ser uma mulher rixosa, bocuda, né? Por não ter o entendimento. E eu fui em busca de um novo relacionamento, porque eu achava que eu ia ter que ser feliz, mas não era com aquela pessoa, era com outra. E realmente eu me envolvi com uma outra pessoa. Com essa pessoa eu me casei e já tinha sido divorciado do meu primeiro casamento e eu casei com essa pessoa, só que já estava andando para os caminhos do Senhor. Eu já frequentava a igreja, só que assim, eu era uma frequentadora de igreja, porque na verdade eu sentava nos bancos da igreja, ouvia a palavra, voltava para casa e aquela mulher continuava a mesma bocuda, a mesma rixosa, a mesma dona da autoridade, aquela que mandava e desmandava. Então assim, eu não tinha o entendimento da palavra, eu não entendia. E muitas vezes eu achava que o que eu fazia estava certo, que era assim que tinha que ser. Eu era a dona do mundo, a dona do controle daqui de casa, e as coisas tinham que funcionar do jeito que eu queria. E eu queria saber quem era que ia mandar em mim. Porque como as feridas lá do passado foram geradas, a minha grande ferida foi essa. Mas eu vejo assim que tem mulheres que têm feridas da ausência paterna, tem feridas de rejeição, né? São feridas que vêm trazer para os nossos relacionamentos conflitos. E às vezes, por falta de entendimento, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E vai levando, e tudo isso a falta do quê? A falta de conhecimento de Cristo em nossas vidas. Enquanto isso não desceu no meu coração,
e eu não entendi que não era o outro que tinha que mudar, e que era eu, porque eu era cheia de justiça própria. Então, eu tinha que me justificar em todas as situações. Em tudo, eu tinha que colocar o meu ponto final. E eu fui entender, depois de muita luta, que o maior alvo na minha vida era Cristo. Que o alvo, a base dos meus relacionamentos com amigos, com esposo, com filhos, com pai, com mãe, era Cristo, né? Porque o que entrou dentro do meu coração? Quando a gente agia de forma bruta, de forma estúpida, né? O que a gente gera? A gente gera mais luta, mais estupidez, mais brigas, mais conflitos. E assim, dentro da nossa justiça própria, é isso mesmo que a gente quer, né? Porque o que o inimigo ele quer? Ele quer que a gente entre mesmo em conflito, porque ele sabe que ele é um derrotado, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Então o que ele faz? Ele faz um levante mesmo, para que a gente saia do nosso ar e consiga destruir tudo aquilo que o Senhor tem de bom em nossas vidas. Então a gente começa a dar muito crédito às coisas ruins e a gente esquece do poder de Deus em nossas vidas. Só entendi realmente o poder de Deus na minha vida quando um dia eu lendo na Bíblia a passagem onde falava que Deus nos amou tanto, tanto, de tal maneira que ele pegou o seu único filho e colocou no madeiro. Ele moeu o seu próprio filho por mim, por você, sendo que nós não merecíamos nada disso. Nós não merecíamos. Mas o amor era tão constante, o amor era tão lindo, que ele fez isso por nós. E assim, quando eu entendi, que eu falei, meu Deus, né? Quantas coisas eu fiz errado, sabendo que eu tinha um pai de amor que, além de me perdoar por tudo que eu fiz, porque ele é um pai de perdão, ele é um pai bondoso. Além de me perdoar, eu ainda continuava tendo as mesmas atitudes e ferindo as pessoas. Eu feria muito. Porque aquilo, na verdade, existe um ditado que diz: pessoas feridas ferem pessoas. E é exatamente isso que acontece. Enquanto a nossa ferida não estiver cicatrizada, enquanto a gente não entender que nós não temos o porquê de ferir outras pessoas, porque as pessoas que nos feriram também provavelmente foram feridas, né? Então, assim, quando eu entendi que o amor, que era tudo e que ele superava qualquer situação, foi assim que as minhas feridas foram se fechando. O perdão foi uma das maiores, né? O perdão lá de trás, desde perdoar quem te fez a ferida, quem causou a ferida, e perdoar até mesmo situações que você sabe, que você tem certeza que você está correta, mas o conflito foi gerado em cima daquilo porque a outra pessoa também acha que está correta. Então, assim, o perdão, ele é libertador. Eu consegui entender na minha vida que hoje vale muito mais a pena ficar quieta e conversar com o Senhor do que bater boca e ficar discutindo com quem não vai entender, com quem não vai ter uma progressão. E muitas vezes a gente não entende o porquê do nosso passado interfere hoje. Mas justamente é isso, o Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. E eu não destruí um relacionamento, eu destruí dois. 2 relacionamentos eu destruí. Só que com a força do Espírito, o meu segundo casamento ele foi restaurado e reconstituído pelo Senhor, não pelas minhas mãos, porque eu não tenho força nenhuma, mas o Senhor fez, o Senhor é capaz de fazer tudo isso.
E às vezes nós buscamos 24 horas a mudança no outro. Então eu dizia assim: Senhor, muda fulano, porque eu não aguento mais. E o Senhor dizia: não, filha, muda você, porque é você que precisa de mudança. Quando a gente entende que a mudança vem de você e quando você muda, você vira luz, tanto nos membros da sua família quanto nas pessoas que se aproximam de você. Então, assim, quando você começar a ser luz na vida das pessoas, mas você é santa? Não, nós somos falhos, muito falhos. Né? Nós crescemos e nesse processo de crescer e se desenvolver, a gente está aprendendo, nós vamos aprender até a morte. Né? Então eu vejo que é importante tudo isso, é importante. Mas hoje o que eu gostaria de estar dizendo mesmo para vocês é com relação às feridas. Se essas feridas não forem tratadas, se essa bagagem que está pesando aqui nas minhas costas, se eu não conseguir tirar essa bagagem, esse peso, a minha vida vai continuar embolando. Porque primeiro eu preciso realmente me limpar, tirar exatamente toda essa sujeira espiritual, arrancar todas essas amarras para poder receber o novo na minha vida. E que novo é esse? É o novo com Cristo. É o novo que você entende que Ele faz tudo por você, que Ele é amor e que Ele vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Tudo Ele faz. Só que pra gente poder chegar nesse patamar, nós precisamos realmente pegar aquele embrulho, aquela dor toda e devolver e falar: Senhor, eu rejeito tudo isso. Eu não aceito isso na minha vida, porque eu sei que eu sou amada. Muitas das feridas eu me sentia desfavorecida, eu não conseguia participar de grupo nenhum, né? Eu dizia que ninguém gostava de mim, eu falava que eu era feia, eu não conseguia, não existia autoestima, era baixa estima, porque era demais em todos os aspectos, né? Então, são nessas provas que a gente vai passando, nessas fraquezas que a gente vai tendo, que hoje hoje eu entendo que sem erro e sem fraqueza, a gente não chega próximo do Senhor. Eu escutei uma palestra uma vez e uma moça dizia que realmente nós somos como portais, né? Então, assim, que essas fraquezas que nós temos, ela não vem pro mal da gente, ela vem exatamente pro bem, né? Então, assim, mas como assim pro bem? Algo tão terrível que aconteceu vem pro bem? É que, na verdade, a gente tem que saber qual o foco de olhar. Quando criança e até adolescente, eu culpava muito a Deus. Eu dizia que Deus era culpado. Por que Deus fez isso? Por que Ele permitiu isso? Sendo que, na verdade, eu hoje, né, enquanto mulher, eu entendo que a palavra do Senhor diz que este mundo já é do maligno. Então, assim, existem pessoas que estão com o Senhor e existem pessoas que estão do lado do maligno. Então, pessoas fazem coisas ruins, pessoas agem do jeito que elas querem, pessoas machucam pessoas, né? Então, assim, que culpa o Senhor tem se os filhos dele, que ele falou: olha, filho, haja, o meu mandamento é o mandamento do amor, é para você agir no amor. Que culpa tem o Senhor se você faz alguma coisa errada? Ele não tem culpa disso tudo. Assim como eu não entendia isso. Eu achava que como o Senhor soberano estava no controle de todas as situações, como que isso tudo aconteceu? Só que hoje eu entendo que ele não está no controle de todas as situações, porque o mundo já é do maligno, diz na palavra de Deus. Então, assim, as pessoas, devido ao livre-arbítrio, andam do jeito que quer,
fazem o que quer. Agora, as consequências do erro vão vir sim, porque as pessoas fazem um monte de coisas erradas, né? E acham que vai ficar por isso mesmo? Não, né? E existem as consequências do seu próprio pecado. Mas isso não quer dizer que a mão pesada do Senhor está vindo sobre você e está te castigando de um algo. De forma nenhuma. O Senhor não castiga. O Senhor não faz isso. O Senhor nos disciplina, e a disciplina dele não é por conta do pecado. A disciplina dele é para nos direcionar no caminho correto do Senhor. Então, assim, muitas vezes eu dizia, o Senhor está me castigando, porque eu fui uma mulher muito ruim, porque eu era muito barraqueira, porque eu era muito rixosa, porque eu maltratava até mesmo o meu próprio esposo, né? Então, assim, eu xingava, era bocuda. E hoje eu consigo entender que, assim, não foi um castigo de Deus, mas foi, sim, uma disciplina. Eu errei, né? E todo erro tem consequência. E as consequências foram exatamente a necessidade de buscar mais da palavra, a necessidade de entender esse amor para que eu viesse me limpar de todas essas feridas. Então, assim, hoje eu venho falar para vocês que, por favor, né, grudem no Senhor e peça ao Senhor a transformação em você, não no outro. A transformação é sua, entenda isso. Enquanto você não mudar, mas como que eu vou mudar? Porque eu que trabalho, eu que faço, eu que pago, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e o fulano não faz nada, né? Então, assim, com o tempo, eu consegui entender que é muito tremendo. A palavra que veio para mim quando eu exatamente resmunguei e falei tudo isso foi essa: Senhor, mas eu faço tudo e o fulano não faz nada, né? E a palavra que veio foi quando Deus endureceu o coração do faraó, dizendo que não era para permitir, para liberar o povo dele para ir embora do deserto, né, do Egito. Então, assim, quando ele falou aquilo, que Deus endureceu o coração do faraó, quando Moisés foi lá pedir para ele, né, libera o meu povo, faraó, deixa o meu povo ir embora comigo para adorar ao Senhor. E ele falou, não, eu não vou fazer isso. Eu entendi que muitas vezes na minha casa o coração do meu esposo estava endurecido como o coração do faraó. Mas o porquê que estava endurecido? Para ver se eu mudava, para ver se eu vivia o processo, porque nós vivemos num processo de fé em fé, teste e teste. Ah, o Senhor nos testa? Não, na verdade, são testes que nós estamos passando, são escadas que nós passamos. Quando a gente consegue algo pela fé, pela glória, opa, mais um degrau. E assim a gente vai subindo de fé em fé, de glória em glória. E tudo isso é muito tremendo. E as fraquezas deixam a gente vulnerável num ponto onde muitas vezes a gente não entende o porquê passamos por aquilo. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a entender que tudo existia um propósito. Tudo existe um propósito. Amém? Fiquem com Deus.